Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Bora lá, né, para nossa leitura de hoje. Mais um dia, uma vez, né, na presença do nosso Pai. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar ministrando a nossa vida. Nós estamos aí caminhando, né, para os últimos capítulos do livro de Gênesis. Como tem sido bom, né, passar esse tempo aqui com o Senhor, com a palavra. Como eu já tenho dito, né, aqui para vocês, ler o livro de Gênesis, compreender esses textos, meditar neles, vai fazer com que a gente compreenda muito do que Deus vai começar a desenvolver na palavra a partir de Êxodo. Então, não compreender a Gênesis ou não entender que Deus começou uma história aqui, que Deus iniciou um processo de redenção a partir do pecado ali, com Adão e Eva, achar que todo o restante da Bíblia fica sem sentido, porque na verdade Deus está desenvolvendo um plano de redenção a partir da queda. Então Deus é onisciente, como eu venho dizendo, ele sabia que o homem infelizmente teria o livre-arbítrio e pecaria, e então Jesus já estava junto ao Pai dizendo: Pai, fica tranquilo porque nós estaremos ali fazendo com que a obra redentiva aconteça na vida dos filhos, né? Daqueles que o Senhor tem criado sobre a terra. Então Deus tem um plano, um propósito para mostrar para nós do que Ele está fazendo desde que Ele criou o primeiro casal, Adão e Eva. E o livro de Gênesis traz tudo isso, esse início de toda essa história, do chamado de Deus para uma nação e o quanto esse exemplo é maravilhoso para nós. Vamos orar e a gente vai continuar. Então hoje a gente continua semana 4, dia 4. Semana 4, dia 4, Gênesis 38, 39 e 40. Obrigada, Jesus. Eu te agradeço, Deus, por mais esse dia, por mais esse tempo que o Senhor está nos dando. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom para nós. O Senhor tem estado conosco de forma tão maravilhosa, Senhor. Como nós nos alegramos, Senhor, por aquilo que o Senhor tem construído no nosso interior. Sabemos que há, Senhor, um edifício sendo construído, para a Tua morada dentro de nós, o nosso espírito. Pai, muito obrigado por sermos templos do Teu Espírito Santo, por sermos habitação do Senhor, por termos esse momento de intimidade com o Senhor todos os dias, e sabemos que a Tua palavra tem sido alimento para o nosso espírito, a Tua palavra tem sido alicerce todo o tempo para essa construção daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, por mais esse tempo. Obrigada, Senhor, por esse ano que o Senhor está nos dando. Estamos aí praticamente, Senhor, na última semana de janeiro, e nós somos muito gratos, porque já iniciamos o ano com a palavra, com o Senhor, agradecendo, louvando, entendendo o Teu propósito para nós cada dia mais. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor já fez até aqui e que o Senhor vai continuar fazendo durante todos esses dias. Queremos ser gratos ao Senhor todo o tempo, ter um espírito de gratidão ao Senhor todos os dias. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Gênesis 38, então. 38, 39 e 40. 38, versículo 1. Diz assim: Nessa época, Judá saiu de casa e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá conheceu a filha do cananeu Suá. Casou-se e teve relações com ela. Ela engravidou e deu à luz um filho, e o pai o chamou de Er. Engravidou de novo e deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Onã. Ela deu à luz ainda um terceiro filho, e chamou-o de Selá, quando morava em Quezibe. Quando Er, o filho mais velho, cresceu, Judá arranjou um casamento para ele com uma mulher chamada Tamar. Er, o filho mais velho de Judá, porém, levava uma vida perversa aos olhos do Senhor, e o Senhor mesmo o fez morrer. Então Judá disse a Onã, irmão de Er: case-se com a mulher do seu irmão e cumpra as obrigações de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por seu intermédio. Onã, porém, não queria ter filhos que não tivessem o seu nome. Por isso, todas as vezes que se deitava com Tamar, deixava cair o líquido seminal no chão.
Ele fazia isso para evitar que seu irmão tivesse descendentes. O Senhor reprovou essa atitude e por isso também o fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: vá para a casa de seus pais e permaneça viúva, até que Selá, meu filho, cresça. A intenção de Judá era evitar que acontecesse com o filho mais moço o mesmo que havia ocorrido com os dois irmãos dele. Então Tamar voltou para a casa dos pais dela. Passou o tempo e a filha de Suá, mulher de Judá, morreu. Depois que terminou o tempo costumeiro de luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina, com o seu amigo Ira, o adulamita. Alguém contou a Tamar: o seu sogro está indo a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela trocou as roupas de sua viuvez, cobriu-se com um véu, se disfarçou e ficou sentada à beira da estrada de Tímina, próximo da entrada da cidade de Enaim. Tamar fez isso porque viu que Selá já era homem e nem ele nem seu pai falavam em casamento. Quando Judá viu, pensou que fosse uma prostituta, porque ela estava com o rosto coberto pelo véu. Então Judá se dirigiu a ela e disse: vem, deita comigo. Ele não sabia que era sua nora. E ela perguntou: quanto você me pagará para deitar-me com você? E ele respondeu: mandarei a você um cabrito do meu rebanho. E ela perguntou: que garantia me dá de que mandará o pagamento? E Judá disse: bem, o que você quer como garantia? Quero o seu selo de identificação com o cordão e o cajado que você está segurando, respondeu ela. Ele deu a ela estas coisas e teve relações com ela. E Tamar ficou grávida. Depois disso, Tamar tirou o véu e voltou a vestir as roupas de viúva. Judá encarregou seu amigo adulamita de entregar o cabrito prometido àquela mulher, a fim de reaver as coisas que tinha deixado com ela como garantia. Mas ele não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde posso encontrar aquela prostituta que costumava ficar à beira do caminho de Enaim? E eles responderam: nunca vimos nenhuma prostituta ali. Voltando para Tímina, Ira disse a Judá: não a encontrei. Além do mais, os homens daquele lugar disseram que nunca viram uma prostituta ali. E Judá respondeu: que ela fique com as minhas coisas. Dessa forma ninguém vai zombar de nós. Afinal, mandei a ela este cabrito, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Tamar, sua nora, agiu como prostituta, pois está grávida. E Judá disse: tragam-na para fora para que seja queimada. Quando a tiraram, ela mandou dizer ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. E Judá reconheceu e disse: ela é mais correta do que eu, pois eu não a dei ao meu filho Selá, e nunca mais voltou a ter relações com ela. Quando chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um pôs a mão para fora. Então a parteira amarrou um fio vermelho no pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas, quando ele recolheu a mão, saiu seu irmão, e ela disse: como foi que você conseguiu encontrar uma brecha para sair? Por esse motivo deram a ele o nome de Pérez. Logo depois saiu seu irmão, que estava com o fio no pulso, e deram a ele o nome de Zerá. Então, capítulo 38 de Gênesis fala dessa saída, né, de Judá para longe do seu pai, para longe da casa de Jacó. Ele permanece vivendo em uma outra cidade, sozinho praticamente, né? E fala que ele constitui então família, se casa com um homem daquele lugar, com uma mulher, filha de um homem daquele lugar, e permanece ali, e ali ela dá luz a 3 filhos, que são os filhos de Judá: Onã e Selá. E esses 3 meninos então crescem, e o mais velho já está em idade de casamento. Judá arranja um casamento para ele, arranja uma jovem para se casar com e tem uma vida extremamente longe de Deus, das coisas de Deus, do temor de Deus. Diz que a vida dele é perversa, né? As atitudes de com certeza
desagradavam muito ao Senhor. Então o Senhor permite que ele morra, né? Ou manda mesmo, né? Faz ele morrer, e a palavra fala. E como de costume, ou como era da cultura, se um homem morresse e não deixasse descendentes dele, o próximo seria o seu irmão daquele homem, e ele então deveria se casar com a viúva para dar descendentes ao que tinha morrido, né? Para o irmão que havia morrido. Então Judá chama Onã e diz: olha, case-se com a sua cunhada para que você dê descendentes ao seu irmão. Então os filhos que nascessem ali de Onã e de Tamar seriam descendência de Er e não descendência de Onã. Onã, por sua vez, sabendo disso, dizia: não, eu não quero fazer descendência para o meu irmão, eu quero fazer descendência para mim. Então ele justamente tinha a atitude de não ter relações sexuais corretas com Tamar, e ela jamais engravidou. E Deus então também se entristece com a vida de Onã e o faz morrer também. Então, temendo, né, mais um filho perdido, Judá então não entrega Selá como marido para Tamar, né? Diz que vai entregar, mas não entrega. E essa história se desenvolve aqui, em que Tamar se sente totalmente largada, deixada de lado por Judá, sendo que ela deveria, né, ele deveria cumprir com a palavra com ela e dar Selá como esposo, mas ele não faz. E infelizmente existe essa história, né? Ou felizmente, né? Porque Deus coloca tudo aqui com um propósito. E Tamar então acaba tendo relações sexuais com o próprio sogro depois da sua viuvez, né? Judá fica viúvo e faz uma viagem para o lugar onde eles costumavam tosquear as ovelhas, e nesse lugar então ele encontra com Tamar de propósito, porque Tamar se coloca realmente na estrada para passar perto dele, para ela estar onde ele iria passar, e ele então acha que ela é uma prostituta e se deita com ela e ela engravida. E no final das contas Judá percebe que foi ele mesmo que cometeu esse terrível pecado, engravidando a sua nora, que ele deveria ter dado para o seu filho mais novo, Selá. E dessa gravidez nascem dois meninos, né? Dois gêmeos, um casal de gêmeos menino, que é Pérez e Zerá. E a gente vai ver eles dentro da linhagem, então, também de Judá, porque são filhos dele, e desses dois tem todo o desenrolar, né? Tem todo o desenvolvimento da tribo de Judá também, e que vai culminar justamente na linhagem de Jesus. Então toda essa história com Tamar também está dentro do propósito divino a respeito da linhagem do próprio Cristo. E a gente vai vendo esse desenvolvimento dessa história dentro do texto bíblico e prestando atenção aos detalhes. Capítulo 39. Praticamente acaba a história de Judá aqui, né, com essa história. E nós vamos começar novamente o texto sobre José. Então, a Gênesis, Deus está colocando pontos altos para nós, né, dos acontecimentos. Acho que eu já falei algumas vezes aqui, mas vale ressaltar. Gênesis foi escrito por Moisés, gente. Gênesis não foi escrito por um autor da época dos acontecimentos, ok? Quando Moisés escreve o livro de Gênesis, ele está sendo inspirado totalmente pelo próprio Espírito de Deus para deixar isso escrito no Pentateuco, para que a linhagem, né, de Deus através de Moisés conhecesse o texto bíblico, conhecesse as histórias de Abraão, Isaac, Jacó, de Adão e Eva, de Caim e Abel, e de todo o desenvolvimento da história do início da criação, né? Então, quem está escrevendo aqui para nós é Moisés, inspirado pelo próprio Deus. Deus inspira Moisés a deixar esses textos mais importantes, vamos dizer assim, né? Para que a gente compreendesse o desenvolvimento da história de Deus na humanidade, ok? Então, 39:1. Quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos ismaelitas, que o tinham levado para lá ao egípcio Potifar, oficial do faraó, o comandante da guarda. O Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. Ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o abençoava em tudo o que fazia,
José ganhou a simpatia do seu senhor, que o colocou como administrador de sua casa e confiou a ele tudo o que possuía. Desde o momento em que José foi nomeado administrador de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto nos negócios da casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo o que tinha aos cuidados de José, a tal ponto que não se preocupava com nada. A única coisa que Potifar resolvia pessoalmente era em relação à sua própria comida. José era formoso e atraente. Certo dia, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e o convidou: venha para a cama comigo. Mas ele se recusou e disse a ela: o meu senhor confiou a mim tudo o que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou tudo sob a minha responsabilidade. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora, porque é sua mulher. Como poderia eu então cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? A mulher não desistiu. Ela insistia dia após dia com José, mas ele se recusava a deitar-se com ela e procurava não ficar perto dela. Um dia José foi até a casa para cuidar dos negócios e nenhum empregado se achava presente. Então ela o agarrou pela capa e voltou a convidá-lo: venha para a cama comigo. Mas José fugiu para fora da casa, deixando a capa nas mãos dela. Quando a mulher viu que ele tinha fugido e que estava com a capa dele, chamou os empregados da casa e lhes disse: vejam só, esse hebreu que foi trazido pelo meu marido para me insultar entrou aqui e quis me forçar a ir para a cama com ele. Mas eu gritei o mais alto que pude. Quando ele ouviu que eu gritava bem alto, fugiu, esquecendo a capa dele aqui ao meu lado. Ela guardou a capa de José até que o seu senhor chegasse em casa. Então contou ao marido a mesma história e disse ela: este escravo hebreu que você trouxe se aproximou de mim para me insultar, mas quando gritei por ajuda, ele largou sua capa ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo agiu comigo. Ficou irado e o senhor de José mandou buscá-lo e lançou-o na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. E ele ficou na prisão, mas o Senhor estava com José e derramou a sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Assim, o carcereiro encarregou José de cuidar dos presos que estavam naquela prisão, e ele fazia tudo o que era necessário fazer ali. O carcereiro deixou de se preocupar com o que acontecia na cadeia, porque José cuidava de tudo, e o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. Capítulo 39, então, retoma, a história de José, a partir do ponto de que ele foi vendido, então, para os egípcios e, mais especificamente, para Potifar, que era o comandante, do exército do faraó. E ali na casa de Potifar, a palavra é clara em dizer que o Senhor estava com José. Por onde José andava, seja na casa de Potifar, seja agora na prisão no final do capítulo, Deus estava com José. O Senhor estava sempre com José. Então, essa era a diferença desse homem. Ele tinha uma unção diferenciada sobre a sua vida. A presença de Deus é que era a bênção sobre a vida de José. Nós somos a bênção sobre a vida das pessoas que estão próximas de nós. A bênção de Deus está sobre nós e nós somos a bênção aonde nós estamos. No nosso trabalho, na escola, na faculdade, na nossa família, nós somos a bênção aonde nós estamos. A bênção não é simplesmente Deus, mas é Deus dentro de nós, Deus estando conosco. Nós então nos tornamos a bênção de Deus por onde nós passamos. E José, ele simplesmente vai cumprindo, tudo aquilo que o próprio Senhor vai direcionando ele a viver, sem murmurar, sem falar nada, sem se defender. Ele vai permitindo que as situações vão acontecendo na sua vida e vai então deixando Deus guiá-lo para o propósito que ele tem, sem saber, lógico. Com certeza tinha dores, sofrimentos, lágrimas, tudo estava aqui inserido, mas a palavra não diz
que José se entristeceu, não diz que José murmurou, não diz que José reclamou, pelo contrário, fala exatamente o que foi acontecendo com José e de como José era dirigido então pelo próprio Senhor em cada momento da sua vida, e Deus estava com ele. 40. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o padeiro real ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou indignado com seus 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, na mesma prisão em que José estava. O comandante da guarda encarregou José de cuidar deles. Ficaram lá presos por algum tempo. Certa noite, os dois tiveram um sonho. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros perceberam que cada sonho tinha seu próprio significado. Na manhã seguinte, José notou que ambos estavam abatidos. Então perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: o que aconteceu? Por que vocês estão tão tristes? E eles responderam: cada um de nós teve um sonho esta noite, mas ninguém aqui é capaz de interpretá-los. E disse-lhe José: não pertence a Deus a interpretação de sonhos? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José, e ele disse: em meu sonho havia uma videira na minha frente, com 3 ramos. Ela brotou, depois produziu flores, que por sua vez deram cachos de uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó, e a entreguei pessoalmente em sua mão. Então José lhe disse: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar soltar você e restaurá-lo ao seu cargo como chefe dos copeiros, e você servirá a taça pessoalmente a ele, como costumava fazer quando você era o copeiro. Agora ouça: quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim, peço que seja bondoso comigo e fale de mim ao faraó para me tirar desta prisão, porque me tiraram da terra dos hebreus à força e não fiz nada para merecer estar neste lugar. O chefe dos padeiros ficou entusiasmado ao ouvir a boa interpretação e também contou o seu sonho a José. No meu sonho, disse ele, vi 3 cestas de pão branco empilhadas sobre a minha cabeça. Na cesta de cima havia todo tipo de comidas gostosas que o faraó costumava comer, mas as aves vieram e comeram da cesta que eu trazia na cabeça. E José lhe disse: a interpretação é esta: as 3 cestas significam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurar você num poste, e as aves vão comer a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó. Ele deu um grande banquete a todos os oficiais e a todo o pessoal do serviço do palácio. No meio da festa, ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e mandou que viessem ao banquete. Ele reintegrou o chefe dos copeiros, que voltou a servir pessoalmente ao faraó, mas o chefe dos padeiros teve seu corpo pendurado numa estaca, como José tinha anunciado. Entretanto, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, não pensou mais nele. Capítulo 40, então continua, contando para nós o desenvolvimento da vida de José, ali agora nesse momento na prisão. E fala que entram para dentro da prisão junto com José o copeiro real e o padeiro real, 2 chefes dentro do palácio do faraó cometem algum tipo de crime, injúria, qualquer coisa assim, e eles são presos, e justamente junto com José. Numa noite eles têm um sonho, cada um deles, e no dia seguinte José percebe o semblante deles abatido e pergunta o que está acontecendo. E eles contam então, um após outro, o sonho para José, e José interpreta. E os 2 sonhos parecem muito parecidos, Então, automaticamente, a interpretação poderia, inclusive, ser a mesma para os 2. Mas José tinha realmente um dom e conseguia interpretar pelo próprio Espírito Santo que estava, então, por trás desses sonhos. O Senhor dava um dom a José a respeito de sonhos, de interpretação de tempos. E José, então, dá exatamente a interpretação para os 2, e aquilo que José fala é o que acontece no capítulo 40, então, com o copeiro e com o padeiro. Mas José faz um pedido, e esse pedido infelizmente não
é atendido. José pede ao copeiro real que quando ele for restabelecido à presença de Faraó, que ele lembrasse de falar sobre José para o Faraó, intercedendo, né? Justamente falando com o Faraó para que talvez soltasse José pelo benefício do sonho, né, ter sido interpretado, pelo benefício que ele fez através de José. Mas diz a palavra que o copeiro real não lembrou de José. E eu tenho certeza que tudo isso tem a mão do próprio Deus estabelecendo tempos corretos para todas as coisas debaixo do céu. Se nós tivermos essa convicção, gente, nós vamos entender que tudo na nossa vida, seja bom ou seja ruim, que aconteceu conosco até aqui e que ainda tende a acontecer conosco durante a nossa vida, está nas mãos do Senhor. Seja o bem ou seja o mal. Se nós estivermos com o Senhor e entregarmos a nossa vida realmente a Ele, para Ele cuidar de nós, podem ter certeza que o Senhor vai cuidar de tudo, no tempo certo, na hora certa, da maneira certa, intervindo e fazendo com que o propósito dele se estabeleça na nossa vida diariamente aqui nessa terra. Tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, Ele vai ser o responsável para cumprir, para fazer, porque é assim que nosso Deus age, de eternidade a eternidade. Ele tem prazer de nos fazer parceiros nessa história da redenção aqui nessa terra. Então, se você decide aí ser parceiro de Deus, pode ter certeza que Ele vai estar cuidando de todos os seus passos, de todos os seus dias, sejam eles maus ou sejam eles bons. O Senhor está em todos eles. O Senhor era com José, a palavra fala, seja na casa de Potifar, seja na prisão, seja onde quer que José estiver, nós vamos perceber que Deus estava com José. Que Deus possa nos encontrar também com o coração voltado para Ele, para que Ele esteja conosco em qualquer circunstância da nossa vida todo o tempo. Amém? Então, quem está comigo aí na leitura somente, né? Quem não está participando do período de oração, queria te agradecer. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar um pouquinho agora, como a gente tem decidido, orar a palavra todos os dias. E eu creio que o Senhor vai continuar ministrando a nossa vida agora através da oração, na palavra, de orarmos o texto bíblico. Eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais para nós nessa noite. Amém? Vamos orar? Hoje eu quero orar com vocês um texto que está lá em Salmos 39:1, Provérbios 13:3, 18:21, 12:18, 10:19, 15:1, 23, 12:16, 25:15 e Eclesiastes 5:2. Então são vários versículos, né, pequenos versículos que vão dar nessa oração que a gente vai fazer hoje e que tudo tem a ver, né, com o assunto, inclusive que nós acabamos de ler dentro do texto bíblico. Não tem a ver com a vida de José, mas tem a ver com a forma como nós nos portamos no nosso dia a dia, desejando então que o Senhor seja o nosso guia, né, todo o tempo, em nome de Jesus. Então a gente não precisa se preocupar com os textos que eu acabei de falar, que eu ponho lá na descrição do vídeo para vocês depois pegarem os textos, mas bora orar, e eu tenho certeza que o Senhor vai estar ministrando a nossa vida em nome de Jesus. Guardarei os meus caminhos e impedirei que a minha língua peque. Colocarei uma mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem em minha presença. Guardarei os meus caminhos e impedirei que a minha língua peque. Colocarei uma mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem em minha presença. Senhor, a Tua palavra diz que na nossa boca existe poder para abençoar, para amaldiçoar, para falar sobre bênçãos, mas também falar sobre maldições. E esse texto, o salmista nos deixa um conselho, uma advertência para guardar os meus caminhos e impedir que a minha língua peca. Senhor, que eu possa guardar os meus caminhos, que eu possa perceber, Senhor, onde eu tenho ido com os meus próprios pés, aonde eu tenho ido de própria vontade ou não, Senhor. Que
que nós possamos sim, Senhor, olhar para a nossa vida e perceber onde estão os nossos caminhos, se os meus caminhos têm sido caminhos direcionados pelo Teu Espírito, se o meu caminhar, se o meu dia a dia, Senhor, tem sido um dia a dia guiado pelo Senhor, na maneira de viver, na maneira de trabalhar, na maneira de estudar, na maneira de estar, Senhor, em lugares aonde a Tua presença pode estar comigo. Pai, guardarei os meus caminhos. Nós vamos guardar, Senhor, os caminhos de estar somente com o Senhor todo o tempo. Nós precisamos olhar para a nossa vida, Senhor, e incluir, Senhor, a Tua presença todo o tempo onde nós estivermos. Se a Tua presença não vai comigo, Senhor, então eu também não quero ir. Se a Tua presença, Senhor, não é bem-vinda naquele lugar, então eu também não quero estar. Se aquele lugar, Senhor, compromete a minha integridade, se os lugares, se a maneira de eu me comportar, de eu viver, Senhor, tem comprometido os meus caminhos com o Senhor, que nós possamos nos arrepender, Senhor, e nos voltar e guardar os nossos caminhos e muito mais, Senhor, impedir que a minha língua peque. Senhor, quantas vezes nós como cristãos temos falado mal do próprio corpo de Cristo, nós temos falado mal, Senhor, dos nossos governantes, nós temos falado mal, Senhor, dos nossos parentes, nós temos falado mal dos nossos amigos, nós temos falado mal, Senhor, da nossa vida financeira, nós temos falado mal do próprio Senhor, da própria Bíblia, nós temos falado mal, Senhor, daquilo que nós ganhamos como salário, nós temos falado mal, Senhor, da nossa liderança da igreja, nós temos falado mal do professor que me dá aula, nós temos falado mal, Senhor, daqueles que têm governado a nossa cidade. Pai, eu tenho dado exemplos aqui, Senhor, nesse momento, de tantas e tantas palavras que têm saído da nossa boca e que nós não temos, então, impedido que a nossa língua peque. Senhor, que eu possa impedir que a minha língua peque, que eu possa impedir, Senhor, que os meus lábios profiram palavras, que professem palavras que não procedem da Tua vontade. Senhor, quando a Bíblia fala para nós guardarmos o nosso falar, para nós guardarmos a nossa língua, é porque ela tem um grande poder de produzir bênção ou maldição, de dar glórias ao Senhor ou de amaldiçoar o Senhor, de render graças a Ti ou murmurar contra tudo que tem acontecido conosco. A escolha é minha, Senhor, a escolha é sempre nossa, a escolha, Senhor, é uma decisão minha do que é que tem saído da minha boca. E eu quero nessa noite, Senhor, te pedir que os meus lábios sejam impedidos por mim mesmo, Senhor, de pecar contra qualquer coisa dessas que eu falei na presença de um ímpio. Porque a palavra diz, colocarei uma mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem em minha presença. O maior problema, Pai, nesses últimos tempos, que eu tenho percebido, Senhor, que Teu Espírito Santo tem me alertado, tem me chamado a atenção para que eu me corrija, Senhor, cada dia mais, é a respeito principalmente das palavras que nós digitamos nas redes sociais, principalmente as palavras que nós liberamos aqui em vídeos, principalmente as palavras que nós liberamos no Instagram, Senhor, no Facebook, no Twitter, ou, Senhor, em qualquer outra rede social, no próprio WhatsApp, Senhor. Quantas mensagens de voz, quantos textos digitados, Senhor, onde os ímpios participam e percebem, Senhor, a maldade, e percebem o nosso pecado, e percebem a nossa murmuração, e percebem as blasfêmias que saem da nossa boca, falando justamente tudo contra aquilo que a Tua palavra diz que nós não devemos ser ou fazer. Pai, em nome de Jesus, se nós como igreja não conseguimos, Senhor, ser os verdadeiros cristãos que a Tua palavra diz para nós sermos, então nós precisamos nos render em arrependimento, nos voltar em arrependimento, buscar ao Senhor em oração, buscar ao Senhor em jejum, em quebrantamento, para que a nossa boca seja impedida, Senhor, de falar, de pecar contra o Senhor, de pecar contra o meu próximo, principalmente diante do ímpio. Senhor, jamais a Tua igreja vai conseguir alcançar
os que estão perdidos, aqueles que ainda não te conhecem, que ainda não reconhecem a tua luz, se nós não formos esses que a tua palavra diz, que é luz para esta terra, que é sal para esta terra, Senhor. Precisamos impedir a nossa língua de pecar. Mais precisamente, Senhor, precisamos prestar atenção nas palavras que saem da nossa boca, no que nós temos profetizado, o que nós temos falado contra o nosso próximo, contra toda a autoridade que tem estado sobre nós, contra líderes, contra irmãos, contra familiares, contra o marido, contra a esposa, contra os filhos. A nossa boca precisa estar, Senhor, sendo vigiada constantemente, porque a tua palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração cheio, Senhor, de maldade, um coração cheio de fofoca, um coração cheio de angústia, um coração cheio de dor, um coração cheio de egoísmo, ele vai sim, Senhor, derramar conversas que não procedem do Senhor, vão disseminar divisões, contendas, fofocas, disse-me-disse, tantas outras coisas, Senhor, que desagradam o teu espírito. Então, que a minha língua, Senhor, possa ser impedida de proferir qualquer coisa, que ela peque, Senhor, diante dos ímpios. Senhor, me ajuda a ser direcionada pelo Senhor, a me conter diante de ímpios, Senhor, a não buscar, Senhor, os meus próprios argumentos ou os meus próprios interesses, Senhor, mas pensar naquilo que realmente pode glorificar o Senhor. Pai, ajuda-me a guardar os meus lábios, porque quem guarda os seus lábios guarda a sua vida, mas quem fala precipitadamente acaba se arruinando. Senhor, me ajuda, Senhor, cada dia mais. Eu tenho temperamento sanguíneo, essa minha personalidade que o Senhor me deu é uma personalidade de comunicação, é uma personalidade extrovertida, é uma personalidade que fala, sim, Senhor, mas eu posso falar para a tua glória, Jesus. Eu posso ser um instrumento de muita comunicação, mas para a sua glória, Senhor, para glorificar o Senhor, para exaltar o teu nome, para abençoar o meu irmão, para falar bem das pessoas que estão perto de mim, para profetizar a bênção do Senhor sobre as autoridades da nossa nação, para, Senhor, falar do teu grande amor, para falar das boas novas do Evangelho. Senhor, guarda os meus lábios, porque quem guarda os lábios de falar precipitadamente, guarda a sua própria vida. Senhor, que eu pense mais antes de falar, é isso que a palavra está pedindo para mim. Senhor, que eu pondere mais, Senhor, antes de falar, que eu possa pensar no que a tua palavra diz a respeito daquela situação, e aí sim, Senhor, proferir palavras, e aí sim liberar palavras. Pai, como é bom quando a gente aprende a ponderar. Como é bom quando a gente aprende a achar o momento certo de falar. Senhor, me ajuda, que o meu temperamento, Senhor, mesmo sendo sanguíneo, mesmo sendo extrovertido, mesmo sendo extremamente comunicativo, eu possa ser uma pessoa centrada, ser uma pessoa reflexiva, ser uma pessoa que pondera antes de falar, Senhor, para que eu não peque contra o Senhor, para que eu não esteja sempre enredada em palavras, em frases malditas, em frases mal colocadas entre os meus irmãos, entre as pessoas que eu amo, Senhor, entre a minha família. Pai, guarda a minha língua, guarda as minhas palavras, Senhor. Que eu possa pensar no Senhor quando eu for falar, que eu possa me lembrar da tua palavra, que eu possa me lembrar do Senhor, que o Espírito Santo realmente consiga trocar as palavras, Senhor, que antes eram normais, que era reclamar, que era fofocar, que era murmurar, mas que agora, Senhor, seja trocado dentro de mim através da transformação na tua palavra. Palavras de louvor, palavras de adoração, palavras de bênçãos, palavras de futuro abençoado para cada um de nós, palavras de boas novas do Evangelho, palavras que produzem, Senhor, vida em mim e nas pessoas que estão próximas a mim. Senhor, nos faz esses instrumentos de fala poderosa diante do Senhor, que a nossa boca possa ser canal de bênção, Senhor.
porque a vida e a morte estão no poder da língua. E as palavras imprudentes ferem como uma espada, mas a língua dos sábios traz cura, porque a vida e a morte estão no poder da língua. E palavras imprudentes ferem como uma espada, mas a língua dos sábios traz cura. Senhor, esse texto é tão poderoso, porque quando nós entendemos que existem somente dois caminhos para cada palavra que sai da minha boca, vida ou morte. Vida para trazer cura, vida para trazer restauração, vida para trazer alguém ser levantado, ressuscitado de uma morte espiritual ou de uma morte física, vida para que as pessoas te conheçam como realmente Salvador das suas vidas, vida para que as pessoas consigam sair de uma depressão, consigam sair, Senhor, de uma situação de total bancarrota, Senhor, de total prejuízo na vida, Senhor, que elas consigam ter uma saída, porque da minha boca está saindo vida, uma palavra que traz cura. E nós precisamos ser curados na nossa alma, no nosso espírito, Pai, recriado em Ti, no nosso corpo físico, com tantas enfermidades e dores, com tantas situações emocionais se desenvolvendo no corpo humano, Senhor. Tanta mente sendo, Senhor, totalmente cativa, sendo totalmente engessada, Senhor, pelos padrões desse mundo. Que da minha boca, Senhor, saia vida. Porque se não sair vida, Senhor, a Tua palavra diz que vai sair morte. E nós te pedimos, Espírito Santo, não permita que de nós saia morte, porque a palavra de Deus diz que as palavras imprudentes, cada vez que eu falo, Senhor, de maneira imprudente, é exatamente como se eu tivesse uma espada na minha mão e eu então golpeasse o meu irmão, golpeasse a minha filha, golpeasse o meu marido, golpeasse o meu genro, golpeasse os meus netos, golpeasse os meus amigos, golpeasse os meus funcionários e eles fossem mortos, porque vai trazer morte. Alguém pode ser morto por mim, por isso que o Senhor diz que os assassinos... Pai, esse texto é tão forte de 1 João, mas ele é tão verdadeiro, Senhor. Nós podemos ser verdadeiros assassinos quando nós pronunciamos palavras imprudentes, porque as palavras imprudentes são como espada que ferem. A Tua palavra está dizendo, Senhor, e é isso que tem causado tanta morte. É isso que tem causado tanta morte espiritual, é isso que tem causado tanta morte emocional, é isso que tem causado tanta morte física através da depressão, através da ansiedade, através, Senhor, das doenças psicossomáticas, Senhor. Oh, Senhor, quantas pessoas doentes na alma, quantas pessoas doentes, Senhor, no corpo físico por causa de palavras. Oh, Senhor, nesse momento eu sei que existem pessoas, assim como eu, que foram feridas por pais que não estavam presentes no seu dia a dia. Senhor, mães que muitas vezes liberaram palavras de morte sobre a vida dos seus filhos quando disseram que eles não prestariam para nada. Senhor, as nossas palavras, elas servem como verdadeiras espadas, matando as pessoas ao nosso redor. E nós pedimos, Espírito Santo, nos traz arrependimento, nos traz realmente, Senhor, um espírito de prudência, de sabedoria, para nós liberarmos vida, palavras prudentes segundo a Tua palavra, não palavras de imprudência, sendo, Senhor, essa espada que mata as pessoas ao nosso redor. Palavra, Senhor, quantos maridos têm matado as suas esposas por falta de prudência nas palavras, por palavras duras, por palavras de repreensão, por palavras de desmérito, por palavras, Senhor, de afronta, por palavras de egoísmo, por palavras, Senhor, de falta de fé. Quantos e quantos, Senhor, têm lançado palavras dentro da sua casa e que têm trazido morte? Ah, Senhor, física
ou Senhor, espiritual para dentro da sua casa. Em nome de Jesus, Pai, nos leva a esse nível de compreensão, de entendimento, de arrependimento, e que nós possamos nos arrepender, Senhor, de verdade, mudar o nosso linguajar, mudar, Senhor, a nossa forma de falar, mudar, Senhor, a nossa forma de agir com as pessoas que estão perto de nós. Quantos dos meus irmãos, Senhor, têm chegado na igreja com essa mesma mensagem? Eu fui muito machucado onde eu estava. Eu fui muito machucado onde eu estava. E quantas pessoas, Senhor, então têm largado a fé, têm se afastado do Senhor, têm deixado a comunhão no corpo de Cristo, porque nós como cristãos temos sido liberadores de morte. Palavras imprudentes que têm sido como espadas, matando, Senhor, trazendo morte entre os nossos irmãos. E se nós não nos arrependermos, Senhor, se nós não nos colocarmos diante do Senhor em arrependimento e mudarmos a nossa forma de agir como cristãos, Senhor, nós então vamos perecer, nós vamos ser julgados por cada uma das palavras que nós liberamos, por cada uma das sentenças de morte que nós liberamos. Pai, tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor, nos ajuda a mudar, a transformar a nossa mentalidade caída, a nossa mentalidade, Senhor, carnal, e nos dá, Senhor, um espírito humilde, manso, prudente nas palavras, Senhor. Nos ajuda a ser como o Senhor Jesus, prudente, Senhor, prudente nas palavras, que sabe liberar vida ao invés de morte com as palavras, Pai, em nome de Jesus. Quando são muitas as palavras, o pecado não está ausente, mas quem controla a língua é sábio. Dá-me a resposta dócil que desvia o furor, ao invés da resposta ríspida que desperta a ira. Senhor, dá-me a resposta dócil que desvia o furor, ao invés da resposta ríspida que desperta a ira. Senhor, quantos de nós dizemos assim: eu preciso responder à altura, eu preciso dar o troco, eu preciso responder na mesma moeda, dar o troco na mesma moeda. Senhor, isso não é o padrão celestial. Senhor, isso não é o padrão do Evangelho. Senhor, isso não é o padrão dos seus mandamentos. Mas nós devemos dar a palavra dócil, que desvia o furor. Senhor, quantas vezes uma pessoa está pronta a nos atacar, mas se nós tivermos uma palavra dócil, se nós soubermos dar uma palavra de tranquilidade, a pessoa então, Senhor, vai abaixar, Senhor, aquela guarda, e ela vai então ficar mais calma. Mas se nós respondemos uma palavra dura com uma palavra ainda mais dura, nós levantamos ira, nós levantamos contenda, nós reclamamos, nós levantamos discussões, nós levantamos, Senhor, brigas, nós levantamos discussões, e isso geralmente tem gerado morte, Senhor. Não somente uma morte física real. Quantas mortes nós temos visto, Senhor, que tem acontecido por simples discussões de trânsito, por simples discussões, Senhor, num restaurante, numa padaria, no meio da rua, Senhor. Mas se essas pessoas estivessem ouvindo a Tua voz, se essas pessoas se voltassem para a Tua palavra, Senhor, se nós olhássemos para esse texto bíblico e entendêssemos que a palavra dócil, ela desvia o furor. Senhor, quantas setas de morte, quantas espadas de morte, Senhor, quantos tiros de arma de fogo, Senhor, seriam, Senhor, desviados se nós tivéssemos uma palavra dócil. Pai, em nome de Jesus, nos faz refletir na Tua palavra, Senhor, nos faz meditar na Tua palavra e ter nela vida eterna, Senhor, para nós, em nome de Jesus, que nós possamos sim, Senhor, olhar para a Tua palavra e compreender o texto como ele é, uma palavra dócil, uma palavra branda, uma palavra prudente. Ela vai desviar o furor, ela vai desviar a ira, ela vai desviar as palavras de morte, Senhor. Mas se eu não cuidar, Senhor, das minhas palavras,
com certeza eu estarei dando margem, estarei dando legalidade a esse espírito de morte que tem, Senhor, assolado a terra de eternidade a eternidade. Ah, Senhor, desde que o Senhor criou o primeiro casal e que ele se desviou do Senhor, nós temos visto palavras que não são dóceis, matando uns aos outros. O próprio texto de Caim com Abel. Oh, Senhor, o próprio texto, Senhor, de Esaú com Jacó no início da sua história. Oh, Senhor, o próprio texto de Saul com Davi. Oh, Senhor, o mesmo texto de Pedro e de Judas, Senhor, diante ali da traição. Oh, Jesus, o mesmo texto, Senhor, de Paulo com Estevão. Jesus, quantos textos nós podíamos, Senhor, levantar aqui e nós compreenderíamos que uma palavra dócil, ela então vai desviar o furor, mas uma palavra na mesma altura, uma palavra dada na mesma moeda, vai levantar um espírito de morte e vai então levantar palavras imprudentes, Senhor, que vão ser como espadas, matando, Senhor, as pessoas que estão próximos de nós. E quando nós dizemos que amamos o Senhor, mas não compreendemos que cada palavra que liberamos pode estar matando o nosso próximo, deixamos de cumprir os teus mandamentos, Senhor. Deixamos de cumprir a tua vontade em nós, que é amarmos uns aos outros, Pai. Oh, Deus, me faz tratar o meu próximo como eu trato a mim mesma. Oh, Senhor, me faz tratar o meu próximo como eu tenho amado o Senhor. Me faz compreender esse amor que é derramado então sobre as nossas vidas através do teu Filho Jesus, decidindo amar. Senhor, muito obrigada, Jesus, por essa palavra que nos confronta. Muito obrigado por essa palavra que nos traz temor. Muito obrigado por essa palavra que nos leva a um outro nível de compreensão de como nós devemos agir, falar, Senhor, em nome de Jesus. Porque é honroso para o homem evitar contendas, mas todo tolo apressa-se a brigar. O tolo mostra de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Senhor, cultiva o fruto do autocontrole em minha vida. Senhor, cultiva o fruto do autocontrole em minha vida. Senhor, cultiva o fruto do domínio próprio em minha vida. Senhor, cultiva o fruto do domínio próprio na minha vida, do autocontrole, porque através da paciência, até mesmo um governante pode ser persuadido, e uma língua dócil pode quebrar um osso. Não serei precipitado com a minha boca, porque tu, ó Deus, estás no céu e eu estou na terra, e assim sendo, que as minhas palavras sejam poucas. Porque tu, ó Deus, está no céu e eu estou na terra, e assim sendo, que as minhas palavras sejam poucas. Pai, é difícil muitas vezes se calar, né, diante de uma afronta, se calar diante de uma acusação, se calar diante de alguém nervoso diante de nós por algo que nós fizemos ou que aquela pessoa se acha injustiçada. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa cultivar em mim um espírito de autocontrole, de domínio próprio, Senhor. Desejamos o fruto do Espírito, Senhor, agindo em nós, em cada situação, Senhor, que aparecer diante de nós, em cada circunstância que aparecer diante de nós, em cada afronta, Senhor, do maligno na nossa vida, que o autocontrole, que o domínio próprio, Senhor, que o fruto do Espírito, que é paz, mansidão, alegria, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Oh, Senhor, muito obrigado, Jesus, amor, que ele possa então ser extraído de mim e então as minhas palavras, elas possam, Senhor, realmente falar aquilo que vem do próprio Espírito, uma palavra dócil, uma palavra, Senhor, que venha do próprio Senhor, que pode quebrar um osso. Pai, como é poderoso quando a palavra ela vem realmente direcionada pela tua palavra, quando nós temos uma palavra dócil saindo da nossa boca, vida saindo de nós.
Oh Deus, em nome de Jesus, nos ensina a nos calar mais, a falar menos, Jesus, para nós não sermos imprudentes, para nós não sermos, Senhor, pessoas que saem liberando qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de palavra. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a ter o cultivo desse autocontrole todos os dias, Senhor. Que nós possamos ter a nossa mente, Senhor, sendo transformada todo o tempo pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço por mais esse dia, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, gente. E se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de novo para continuar a nossa leitura, para continuar o texto bíblico e para continuar buscando ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.